sobre isso. E acho que esse é um dos meus problemas. Como teólogo cristão de esquerda, pessoalmente não acredito, só para dizer, que Deus parou de pensar aos 600 anos. E quando o Alcorão foi revelado, em que ano? 676? De 610 a 632. Então, 632, nós não tínhamos internet, não tínhamos debates bioéticos, não tínhamos várias dessas coisas. E eu acredito fortemente que a criatividade evolutiva contínua de Deus se manifesta. E o problema que vejo em todos os conflitos que vêm das religiões mundiais, incluindo o genocídio católico entre os nativos americanos. Não porque eu certamente não estou implicando com nenhuma religião em particular. Muitas religiões organizadas que decidiram que possuíam a verdade, decidiram que qualquer pessoa que não compartilhasse dessa verdade precisava ser, de certa forma, eliminada. Eu lhe perguntaria sobre essa noção de revelação subsequente, como os sufis, por exemplo. Quero dizer que é realmente uma tradição muito mística. Você estudou bastante as tradições deles e o fato de que eles tratam a espiritualidade e Deus como um processo evolutivo em desenvolvimento. Em outras palavras, que ainda há revelação por vir. Que as coisas não ficaram congeladas no século VII, muito menos há 2000 anos. Acredito que você está se referindo ao fato de que, sabe, por que Deus interromperia sua conexão com a humanidade e deixaria de fornecer orientação às pessoas depois do século VII? O que nós muçulmanos dizemos, bem, quero dizer, esqueça os muçulmanos, certo? O que o Alcorão diz? O Alcorão diz no capítulo 5, versículo 3, que Deus completou sua revelação, ou seja, a revelação abrangente para todas as pessoas e para todo o tempo, Deus já a completou. E deu o nome de Al-Islã a essa orientação abrangente. O Alcorão diz, no capítulo 33, versículo 40, que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o último profeta. Mas agora surge a pergunta, não precisamos de mais revelações e orientações para resolver continuamente nossos problemas? Então, os muçulmanos respondem dizendo que tudo o que a humanidade precisa, o Alcorão e o exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele, tem soluções para isso. Não importa se você está na era da internet, espacial, ou além de jornada nas estrelas e guerra nas estrelas. O núcleo humano básico, ainda somos humanos. No final, ainda temos a conexão humana, a psicologia humana, os problemas humanos. Não importa as roupas que usamos e os veículos que dirigimos, certo? No final das contas, somos humanos. Então, Deus aborda a nossa humanidade mostrando como a humanidade pode se conectar com Deus. Não importa se você está dirigindo uma nave espacial, um burro ou um camelo. Ainda precisamos ter essa conexão. Então, o Alcorão fornece e defende essa conexão. Nós, seres humanos, ainda temos problemas como a desintegração da estrutura familiar, racismo, homicídio, suicídio, jogos de azar, entorpecentes. Todos esses problemas ainda existem. Não importa se você viveu há 6.000 anos ou no século XXI, então o Alcorão ou o Islã oferece respostas para esses problemas ou para qualquer outro problema que possa surgir no futuro. A mensagem do Alcorão teria a etiqueta de trazer as soluções para esses problemas. Então, por esse motivo, Deus, em sua sabedoria, não considera necessário ter um novo profeta após outro. Tudo o que precisamos agora ou no futuro, Deus já fez isso, Deus já providenciou a orientação para isso, certo? E eu respeito o que a sua crença diz, que pode haver revelações posteriores, novos profetas, mas é nisso que acreditamos e dizemos que esta é a palavra de Deus e que o que precisamos para nossos problemas está aqui. Se você quiser trazer algum problema e eu souber, abordo. O que o Islã diz sobre qualquer questão que você trouxer? Então, espero que isso responda à pergunta. Então, só para resumir essa questão, aliás, por que não temos uma nova revelação, já que os tempos mudaram? O resumo é que nós, no fundo, ainda somos humanos com problemas de psicologia humanos. Nós precisamos da orientação de Deus, e o que precisamos já está aqui dentro, é suficiente. Independentemente do que você acredita, obrigada.
Eu diria, sem ofensa, eu diria isso. Maomé foi quem proclamou que Maomé teve a revelação, assim como Paulo proclamou no Novo Testamento que ele teve a revelação. Assim como uma multidão de místicos posteriores na tradição católica, na tradição sufi, na tradição budista, proclamaram que tiveram revelações. Tenho muito interesse em filosofia e epistemologia. Como adquirimos nosso conhecimento? A ideia de que estamos simplesmente aceitando porque alguém disse que é verdade ou porque o Alcorão diz que é verdade, bem, a Bíblia diz que é verdade. Isso é um raciocínio completamente circular. Não há absolutamente nenhuma maneira de passar de uma proclamação, de uma autoproclamação da verdade, para o discernimento dessa verdade, exceto pelo que está dentro de nós. E então, essa ideia de que qualquer um de nós, e não estou te criticando, mas qualquer religião, qualquer pessoa que diga esta é a verdade, como você justifica isso? Ou como você reconcilia a diferença entre os budistas afirmando que possuem a verdade, os hindus, os zoroastristas, os jainistas, os sikhs, os bahá'ís e assim por diante? Como você arbitra entre essas questões teológicas? E eu já vou adiantar minha resposta. Você não faz isso, você não pode. E se algum dia quisermos superar o que nos divide, para chegar ao que você mencionou antes, é o que nos une. Nós praticamente precisamos deixar de lado as coisas que não podemos provar, que não conseguimos convencer definitivamente outra pessoa, porque não se trata de persuasão. Claro, ok. Então, novamente, com todo respeito, nós dizemos que as evidências para o Alcorão e o Islã não são evidências subjetivas, não é um raciocínio circular. Nós afirmamos isso. Suponha, se eu estivesse dando uma palestra sobre a autenticidade do Alcorão, eu traria esses 5 pontos rápidos. Eu não vou entrar em detalhes, aliás. O Alcorão afirma ser a palavra de Deus, como no capítulo 32, versículo 2 e em vários outros trechos. No entanto, isso pode ser visto como raciocínio circular. Eu posso escrever um livro e dizer que é de Deus, mas pelo menos o Alcorão diz que é de Deus, certo? O segundo ponto é que o Alcorão desafia quem não o considera a palavra de Deus, especialmente no tempo de Muhammad, que a paz esteja com ele. A língua árabe estava em seu auge, havia mestres da língua árabe, a ponto de dizermos que há um Shakespeare na língua inglesa. Havia muitos Shakespeares em cada viela e localidade, talvez em cada casa. Então, aqueles Shakespeares daquela época receberam um desafio de Muhammad. Bem, não Muhammad, que a paz esteja com ele, pelo Alcorão e por Deus. Se vocês não acreditam que este Alcorão é de Deus, por que não produzem um livro como o Alcorão? Isso está no capítulo 17, versículo 33, versículo 88. Então eles não conseguiram. Aliás, certo, você sabe, só imagine uma pessoa, Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele era uma pessoa analfabeta, não foi à escola nem à faculdade, não sabia ler nem escrever. Então essa pessoa está trazendo um livro e dizendo para eles que isso é de Deus. Se vocês não acreditam, façam um livro como este. Eles não conseguiram. Então Deus reduziu o desafio para 10 capítulos. Eles não conseguiram igualar 10 capítulos, como os capítulos do Alcorão. Deus reduziu o desafio para um capítulo. O capítulo 2 do Alcorão, versículo 23, diz: produzam um capítulo como o capítulo do Alcorão. Com toda a sua eloquência, fatos históricos, profecias, ciência, orientação e soluções, eles não conseguiram criar algo assim, certo? Eles estavam em um estado tão desesperador quando foram derrotados por esse desafio, que vieram fisicamente lutar em 27 batalhas para destruir o Islã. Eles poderiam ter feito isso intelectualmente. Não é um argumento circular. O terceiro ponto é que o Alcorão tem profecias. Por exemplo, vou dar apenas 2 profecias, talvez 3. Profecia número 1. O Alcorão diz que ele será protegido. Você sabe, um falso profeta pode fazer essa proclamação ou profecia de que o seu livro seria protegido. E ele pode ter todos os soldados do seu tempo para proteger o manuscrito, o livro. Mas então, que garantia esse falso profeta tem de que depois que ele morrer ainda será protegido? Então, o Alcorão menciona uma profecia no capítulo 15, versículo 9, e a profecia continua se cumprindo. 10 milhões de pessoas memorizaram e ele foi escrito criando um equilíbrio entre manuscritos e memória oral dessas pessoas. Profecia sobre os romanos e os persas. As 2 superpotências travaram uma batalha por séculos. Aliás, em uma batalha no ano 614, os romanos foram completamente destruídos pelos persas.
Mas então Deus fez a profecia de que dentro de 3 a 9 anos os persas seriam derrotados em uma terra que é o ponto mais baixo da terra. Naquela época, os muçulmanos vão se alegrar. Isso está no capítulo 30, versículos 2 ao 5. 2 profecias e uma profecia sobre uma verdade geográfica. Primeiro, os persas seriam derrotados depois de terem sido vitoriosos sobre os romanos, e essa profecia se cumpriu. Segundo, os muçulmanos iriam se alegrar. Então, os muçulmanos estavam lutando uma batalha contra o povo pagão, os adoradores de ídolos, e os muçulmanos conseguiram derrotar o mundo dos ídolos, no mesmo dia em que os romanos estavam sendo vitoriosos. Então, 2 profecias em 3 passagens foram cumpridas. O fato histórico é que a batalha entre os romanos e os persas, como diz o Alcorão, isso acontecerá no ponto mais baixo da terra. Então, qual é o ponto mais baixo da terra? Aliás, o Mar Morto, Mar Morto. Sim, eu nadei. Bem, na verdade, eu não nadei. Eu flutuei lá 5 dias atrás. Sim, eu fiz isso. A batalha entre romanos e persas foi travada exatamente ali, aliás, na terra bem ao lado do Mar Morto. Então, um fato geográfico e uma profecia foram cumpridos. O Alcorão fala sobre a profecia de que o corpo do faraó seria preservado. O Alcorão fala sobre mais de 500 fatos científicos. Um livro do século VII falando sobre fatos modernos do século XX e ciência sobre embriologia, como os embriões se desenvolvem. Desde o momento em que você não consegue ver até o momento do nascimento, as etapas são mencionadas no Alcorão. O Alcorão fala sobre como o universo começou a partir de uma pequena massa primordial. Houve uma separação. O Alcorão fala sobre isso no capítulo 21, versículo número 33, a rotação e a revolução de todos os planetas e de todos os corpos celestes, o Sol, a Lua e todas as coisas. O Alcorão fala sobre a expansão do universo, capítulo 51, versículo 47, e eu poderia continuar falando sobre isso. Então, tudo isso não são evidências subjetivas, são evidências objetivas, portanto, isso não é um raciocínio circular, aliás. Então, por esse motivo, nós dizemos que há credibilidade e autenticidade no Alcorão e, por consequência, no Islã. Esse livro e testemunha confiáveis afirmam que Muhammad é o último profeta, que a paz esteja com ele. Espero que entenda nosso ponto de partida. Não é raciocínio circular. A principal declaração é que isso é o que o Islã diz sobre Jesus, o conceito de Deus e a salvação, e nós respeitamos a crença de todos vocês. Então vamos trabalhar nas coisas em comum, sabe? Nós temos tantas coisas em comum, aliás, sabe, só do lado muçulmano, quero dizer, o mesmo vale para os cristãos também. Durante o furacão Harvey, quase todas as mesquitas da Grande Houston abriram as portas para acolher todos, independentemente da origem. Nós não tínhamos uma lista de verificação. Você é muçulmano? Pode entrar. Hindu? Não pode. Não havia lista de verificação. Toda pessoa era bem-vinda. Quando o terremoto aconteceu no Haiti, há cerca de 6, 7 anos, 10 mil pessoas foram atendidas lá pelos médicos que foram até lá. E nós também não tínhamos uma lista de verificação lá. Você é muçulmano, judeu, cristão? De que forma? Eles eram humanos e nós cuidamos deles. Se levarmos a sério os ensinamentos de Jesus, Moisés e Muhammad, que a paz esteja com ele, vindos de Deus. É isso que vai nos dar a paz duradoura, a unidade duradoura e a justiça duradoura. Espero que todos vocês concordem com isso, certo? Então podemos encerrar com esse tom tão bom e amigável. Sempre podem existir diferenças. Vamos chegar a um consenso, e a única maneira de alcançar a paz não é trabalhar pela paz, mas sim trabalhar pela justiça. Se considerarmos a vida de um muçulmano igual à vida de um judeu, de um cristão, de um hindu, de um budista, ao considerar todas as vidas iguais, podemos fazer justiça de forma igualitária. Quando a justiça é feita de forma igualitária, o resultado não pode ser outro senão a paz. Então eu espero e rezo para que façamos justiça, para que a paz seja o resultado. Não apenas paz interior, mas paz em nossas famílias, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada.